Você já sentiu o peso esmagador da distância? Aquela terrível sensação de afundamento quando alguém que você ama está sofrendo, talvez a milhas de distância, talvez do outro lado de um oceano, ou talvez apenas atrás de uma porta fechada que você não consegue abrir. Vivemos em um mundo que nos diz que a distância é um obstáculo. Dizem-nos que se não estivermos fisicamente presentes, se não pudermos segurar uma mão ou enxugar uma testa febril, então somos impotentes. Ficamos acordados à noite olhando para o teto, imaginando se nossos pais estão seguros, se nossos filhos estão protegidos ou se nossos cônjuges estão encontrando o caminho de casa. Nos sentimos pequenos, nos sentimos limitados pelo tempo e pelo espaço. Mas e se eu lhe dissesse que a distância é uma ilusão para a alma que confia em Deus? E se eu lhe dissesse que o seu espírito, alimentado pelo fogo da divina misericórdia, tem o poder de atravessar centenas de milhas em um instante para arrancar um ente querido das garras da morte? Isso não é um conto de fadas. É uma realidade documentada. É uma promessa escrita no sangue e nas lágrimas dos místicos. É possível salvar uma alma que está fisicamente fora de alcance. É possível estar à cabeceira de um pai ou mãe moribundo, enquanto seu corpo permanece em oração a centenas de milhas de distância. De acordo com a visão dada a Santa Faustina, a secretária da misericórdia, a resposta é um retumbante sim. E o método não é reservado apenas para santos, é uma arma colocada em suas mãos hoje. Antes de entrarmos neste mistério, antes de desbloquearmos este segredo de salvar sua família através do poder da intenção, convido você a entrar no Santuário da Misericórdia agora mesmo. Estamos construindo uma fortaleza de oração aqui. Vá aos comentários abaixo. Não hesite. Digite as palavras que destrancam o coração de Deus. Jesus, eu confio em vós. E com isso, peço que escreva o primeiro nome da pessoa com quem você está mais preocupado. Aquela que parece estar longe demais. Deixe o nome dela nos raios de sua misericórdia. Vamos oferecê-los juntos. Agora, vamos viajar de volta ao humilde convento onde vivia a irmã Faustina Kowalska. Para entender a magnitude do que aconteceu, precisamos entender a atmosfera de sua vida. Ela era uma freira simples, frequentemente relegada ao jardim ou à cozinha. Para o mundo exterior, ela não era ninguém. Ela não tinha dinheiro para mandar para casa, nenhum veículo para viajar, nenhum telefone para saber de seus pais idosos. Ela estava enclausurada dentro das paredes de sua ordem religiosa. Para todos os padrões mundanos, ela estava isolada. Ela era impotente para ajudar sua família em casa. Com que frequência nos sentimos assim? Nos sentimos presos pelas nossas circunstâncias. Não podemos deixar nossos empregos para cuidar de um parente doente. Não podemos forçar um filho pródigo a voltar para casa. Sentimos as paredes se fechando. Mas foi precisamente dentro dessas paredes, no silêncio de sua cela, que o Senhor Jesus decidiu revelar o verdadeiro alcance de uma alma fiel. Envolve uma entrada em seu diário, número 314. É um momento que estilhaça nossa compreensão da física e revela o poder bruto da oração intercessora. Era um dia como outro qualquer no convento, mas a atmosfera espiritual estava pesada. Faustina, sensível aos movimentos do espírito, sentiu um puxão, um sinal de socorro vibrando através dos cordões invisíveis que unem as famílias. Muitas vezes chamamos isso de intuição materna ou pressentimento, mas para uma alma imersa em Deus, é o Espírito Santo alertando o soldado de que uma batalha começou. De repente, sem aviso, as paredes do convento se dissolveram. Isso não foi um sonho, isso não foi uma mera imaginação. Santa Faustina escreve que foi transportada em espírito. Num piscar de olhos, a distância de mais de 100 milhas entre seu convento e a casa de seus pais desapareceu. Ela se viu em pé no quarto familiar de sua casa de infância. O ar estava denso, com o cheiro de doença e o peso do luto iminente. E lá, deitada na cama, estava sua mãe. A cena era aterrorizante. Sua mãe não estava apenas descansando, ela estava em meio a uma agonia violenta.
Faustina viu sua amada mãe inconsciente, com a respiração curta e irregular. A sombra da morte pairava sobre a cama. Aos olhos humanos, estava acabado. Os médicos teriam dito que não havia esperança. Os membros da família presentes estariam se preparando para o fim. Imagine o choque. Num momento você está em oração numa capela silenciosa e no seguinte, você está testemunhando a pessoa que lhe deu a vida escorregando para a escuridão. A maioria de nós entraria em pânico. Nós gritaríamos, ficaríamos paralisados pelo trauma da visão. Mas Faustina não entrou em pânico. Ela não desperdiçou um único segundo chorando em desespero. Ela entendeu por que Deus a tinha levado até lá. Ela não era uma espectadora. Ela era uma equipe de resgate de uma pessoa só. Ela escreve: minha alma encheu-se de trevas. Ela sentiu a dor de sua mãe. Ela sentiu a dor da situação, mas imediatamente voltou-se para a única fonte de poder que tinha. Ela começou a rezar, mas escute com atenção, pois esta é a lição que devemos aprender. Ela não rezou uma oração fraca e tímida. Ela não apenas pediu: Deus, se puder, por favor, ajude. Não, ela entrou em combate espiritual. Ela ofereceu seu próprio ser como um escudo. Faustina engajou-se no que a igreja chama de vitimação ou amor sacrificial. Ela disse ao Senhor no fundo de seu coração que aceitaria qualquer sofrimento, qualquer tormento, qualquer dor, se ele apenas poupasse sua mãe. Ela se colocou entre a morte e sua progenitora. Ela usou sua presença espiritual para bloquear o caminho do ceifador. Ela rezou com grande fervor, um fogo que arde mais forte do que a febre da doença. Ela derramou toda a sua vontade no pedido. Ela usou as promessas que Jesus lhe havia feito. Ela o lembrou de sua misericórdia. Ela se agarrou aos pés dele no reino espiritual, recusando-se a soltar até que uma bênção fosse dada. Isso foi uma luta corporal. Mas, de um lado, o curso natural da doença e da morte. Do outro lado, a força sobrenatural do amor de uma filha unido à vontade divina. Por muito tempo, ela rezou. Ela não viu uma mudança imediata. É aqui que muitos de nós desistimos. Rezamos por 5 minutos, não vemos resultado, e dizemos que é a vontade de Deus, e recuamos. Faustina não recuou. Ela manteve sua posição naquela visão. Ela manteve o canal aberto e então, o milagre. Na visão, ela viu sua mãe se mexer. A respiração pesada e mortal acalmou-se num ritmo de paz. Os olhos de sua mãe, que estavam revirados ou fechados em inconsciência, se abriram. A cor voltou ao seu rosto. A sombra que pairava sobre a cama se dissipou como neblina diante do sol da manhã. Sua mãe estava de volta. Ela tinha sido puxada de volta do precipício. Faustina viu sua mãe recuperar a consciência completamente. Ela viu a crise passar, e tão rapidamente quanto fora transportada para lá, ela se viu de volta em sua cela no convento. Ela estava sozinha novamente. O silêncio do mosteiro retornou, mas ela estava exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Seu corpo sentiu fisicamente o preço da jornada espiritual. Ela sabia com uma certeza absoluta que transcende a lógica que acabara de estar presente no leito de morte de sua mãe e mudara o rumo das coisas. Agora, o cético pode dizer: isso foi apenas um sonho. Ela estava preocupada com a mãe. Então, imaginou isso. O diabo adora sussurrar isso para nós. Ele adora nos dizer que nossas experiências espirituais são apenas invenções de uma mente cansada. Ele quer que acreditemos que a oração não muda nada, que é apenas um mecanismo de defesa para os fracos. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, frequentemente fornece recibos para seus milagres. Ele nos dá provas físicas para silenciar o cético e encorajar o crente. Dias depois, uma carta chegou ao convento. Era da casa de sua família. Faustina abriu-a talvez com mãos trêmulas, sabendo o que ela diria. A carta detalhava um evento aterrorizante. Descrevia como sua mãe havia adoecido violentamente. Descrevia a hora exata e a natureza exata da doença. A família escreveu que ela esteve à beira da morte, inconsciente, e eles temiam que ela não durasse a noite. E então, a carta descrevia o impossível. De repente, na hora exata em que Faustina estava rezando,
Sua mãe acordou. Ela se recuperou. A doença foi interrompida. A linha do tempo coincidia perfeitamente. Os detalhes coincidiam perfeitamente. Não houve telefonema, nem telegrama que pudesse ter alertado Faustina. Havia apenas o Espírito Santo. Esta história é uma tábua de salvação para nós. Ela responde à pergunta desesperada: eu posso ajudá-los? Olhamos para nossos filhos que pararam de ir à igreja, que estão vivendo vidas que colocam suas almas em perigo, e sentimos que estão a milhas de distância espiritualmente. Olhamos para nossos pais em asilos ou parentes em hospitais onde a visitação é restrita e sentimos a distância física. A experiência de Santa Faustina nos ensina que no reino da Divina Misericórdia não existe distância. O espírito não está preso por milhas. Quando você se ajoelha em seu quarto e fecha os olhos, quando invoca o nome de Jesus, você é instantaneamente transportado para o lado da pessoa por quem está rezando. Jesus explicou isso a Faustina em outras entradas do diário. Ele lhe disse que suas orações poderiam atar as mãos dele. Pense nessa imagem. O Deus do universo, o juiz dos vivos e dos mortos, permite que suas mãos sejam atadas pela confiança e amor de uma simples criatura. Ele permite que nossas orações restringam sua justiça e liberem sua misericórdia. Mas por que isso funcionou para Faustina? Foi porque ela era uma santa? Foi porque ela era especial? Não, funcionou porque ela entendeu a moeda do reino. Ela não usou apenas palavras, ela ofereceu confiança e sacrifício. Vamos nos aprofundar nisso. Por que temos tanto medo por nossas famílias? É porque os amamos, sim, mas também porque tememos a finalidade da morte e do julgamento. Tememos que eles não estejam prontos. Tememos que seus pecados sejam grandes demais ou sua fé pequena demais. Faustina também tinha esses medos. Ela viu a realidade do purgatório. Ela viu a realidade do inferno. Ela sabia que o que estava em jogo era infinito. É por isso que sua oração era tão fervorosa. Ela não estava apenas rezando para que o corpo físico de sua mãe fosse curado. Ela estava rezando para que a alma de sua mãe recebesse mais tempo. Há outro momento no diário, uma visão diferente que reforça isso. Jesus, uma vez, levou Faustina ao reino espiritual para mostrar-lhe o julgamento de uma alma. Ela viu as acusações dos demônios. Ela viu os pecados da pessoa. Mas ela também viu que as orações da família e amigos da pessoa eram como um escudo desviando as flechas do inimigo. Jesus lhe disse: a oração que mais me agrada é a oração pela conversão dos pecadores. Saiba, minha filha, que esta oração é sempre ouvida e atendida. Esta é a promessa à qual devemos nos apegar. Quando você reza por sua mãe, seu pai, seu filho, mesmo que não veja o resultado imediatamente, mesmo que você não receba uma visão ou uma carta de confirmação, Jesus promete que a oração é ouvida. Imagine por um momento a realidade invisível da sua própria vida. Talvez agora mesmo você tenha um filho que está lutando contra o vício. Você está a centenas de milhas de distância. Você não pode impedi-lo fisicamente. Você se sente impotente, mas com base no testemunho de Santa Faustina, você pode ir para sua cela, seu quarto, seu carro, seu lugar silencioso, e você pode transportar seu espírito até ele. Você pode rezar: Jesus, eu o cubro com vosso sangue. Eu me coloco entre ele e este mal. Eu ofereço meu dia, minha dor de cabeça, minha solidão em troca da segurança dele. Você acredita que Jesus ignora tal oração? Você acredita que ele olha para essa oferta e diz: desculpe, você está longe demais, impossível. O diário nos diz que Jesus viaja na embarcação da nossa confiança. Quanto mais confiamos, mais longe ele viaja. Existe uma ferramenta específica que Jesus deu a Faustina para esses exatos momentos de crise, especialmente para os moribundos. É o terço da Divina Misericórdia. Muitas vezes o recitamos rapidamente, quase mecanicamente, mas vejamos a promessa ligada a ele. Em relação à família e aos moribundos, Jesus disse a ela: na hora da morte, o defendo como minha própria glória.
Toda alma que rezar este terço, ou quando outros o rezarem por um agonizante, o perdão é o mesmo. Leia isso novamente em seu coração. Quando outros o rezam por um agonizante, isso significa que sua recitação do terço age como um advogado de defesa na corte do céu. Você pode preencher a lacuna, mesmo se a pessoa que você ama estiver inconsciente. Mesmo se ela tiver rejeitado Deus por toda a vida, sua oração à cabeceira dela, ou a 100 milhas de distância, invoca a misericórdia de Deus. Jesus foi ainda mais longe. Ele disse: quando rezam este terço na presença dos agonizantes, eu me colocarei entre o meu Pai e o agonizante, não como o justo juiz, mas como o Salvador misericordioso. Esta é a chave para a missão de resgate. Você tem o poder de mudar a face de Deus para o seu ente querido. Você tem o poder de transformar o juiz no Salvador. A visão de Faustina de sua mãe é uma demonstração desse poder em ação. Foi uma cura física, sim, mas foi um sinal da cura espiritual maior que nossas orações afetam. Consideremos a escuridão que Faustina sentiu antes do milagre. Muitas vezes, interpretamos a escuridão na oração como um mau sinal. Achamos que significa que Deus nos abandonou ou que a resposta é não. Mas Faustina escreve que sua alma se encheu de escuridão logo antes da reviravolta. Essa escuridão é o peso da batalha. Quando você está rezando por um ente querido e sente uma onda repentina de peso, de tristeza ou ansiedade, não pare. Esse é o sinal de que você está na linha de frente. Esse é o peso da cruz que você está ajudando Jesus a carregar. Satanás quer que você pare de rezar quando fica pesado. Ele quer que você pense que não há esperança. Ele sussurrou para Faustina: ela está morrendo. Desista. Mas ela atravessou a escuridão. Ela empurrou através do peso até romper para a luz. Devemos ser guerreiros como ela. Não devemos ser intercessores de ocasião que só rezam quando é agradável. Devemos estar dispostos a suar sangue no jardim do Getsemane por nossas famílias. Pense na comunhão dos santos. Esta é uma doutrina que recitamos. Mas será que a entendemos? Isso significa que estamos todos conectados em um só corpo. Assim como, se seu pé está ferido, sua mão se estende para acalmá-lo. Assim também no corpo de Cristo. Se um membro está doente, outro membro pode enviar energia espiritual para curá-lo. Faustina era a mão estendida para o pé ferido. Sua mãe, a distância de 100 milhas, não era nada, porque elas faziam parte do mesmo corpo. Você e seus entes queridos fazem parte do mesmo mistério, pelo sangue e pelo espírito. Vocês estão conectados. Agora, deixe-me abordar uma dor específica que muitos de vocês sentem. A dor da ovelha negra. Aquele que deixou a fé. Aquele que zomba de suas orações. Você se preocupa. Minhas orações não podem ajudá-los porque eles não querem ajuda. Eles fecharam seus corações. Escute o que Jesus disse a Faustina sobre os pecadores obstinados. Ele disse: minha misericórdia é maior do que os teus pecados e os do mundo inteiro. Eu estou caçando pecadores com minha misericórdia. Jesus é o caçador. Suas orações são as pegadas que ele segue, mesmo se o pecador fugir. Suas orações dão a Jesus permissão para persegui-los até os cantos mais escuros. Há uma história pouco contada de uma alma pela qual Faustina rezou e que estava em desespero. Esta alma não estava morrendo fisicamente, mas morrendo espiritualmente. Faustina ofereceu sua santa comunhão por esta pessoa. Ela sentiu uma dor física no coração, um espinho afiado. Ela carregou essa dor o dia todo. Ao anoitecer, a dor passou. Mais tarde, ela soube que o desespero da pessoa havia desaparecido repentinamente naquele exato momento. A distância não importa. O consentimento nem sempre importa nos estágios iniciais do resgate. Deus pode usar a sua permissão para bater na porta deles. Então, como aplicamos isso hoje? Como vivemos essa bilocação do coração? Primeiro, devemos nos tornar sensíveis aos impulsos do Espírito Santo. Faustina sentiu que sua mãe estava em perigo. Não ignore esses pensamentos repentinos sobre um ente querido. Se um nome surgir em sua cabeça, pare o que estiver fazendo. Não é coincidência, é um chamado. Reze imediatamente. Diga: Senhor,
Não sei o que está acontecendo, mas envio minha confiança a eles agora mesmo. Eu os cubro com sua misericórdia. Segundo, devemos usar o terço como ele foi planejado, como uma tábua de salvação. Se você sabe que alguém está doente, não apenas se preocupe. A preocupação não muda nada. A oração muda tudo. Reze o terço especificamente por eles. Visualize os raios de luz vermelha e pálida estendendo-se do seu coração através da misericórdia de Jesus até o leito de hospital ou a casa deles. Terceiro, devemos oferecer nossos sofrimentos. Esta é a parte mais difícil. Quando você tem enxaqueca, quando está cansado, quando é humilhado no trabalho, não desperdice essa dor. Diga: Jesus, uno esta dor à vossa paixão pela salvação de meu pai, minha mãe, meu filho. O sofrimento, quando unido a Cristo, torna-se uma moeda de valor infinito. Ele compra graças para os outros. Quarto, confie na hora da misericórdia. Às 15h, recorde o momento em que Jesus morreu. Naquele momento, o véu do templo se rasgou. A distância entre Deus e o homem foi apagada. Use esse tempo para trazer seus entes queridos distantes aos pés da cruz. A vida de Santa Faustina foi um testamento do fato de que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. O mundo físico está passando. As milhas, as paredes, a doença, isso é temporário. O laço de amor e oração é eterno. Você pode estar pensando: mas eu não sou Santa Faustina. Eu não tenho visões. Você não precisa ter a visão para obter o resultado. Bem-aventurados os que não viram e, contudo, creem. Sua fé, precisamente porque você não pode ver o resultado, é de certa forma mais poderosa que a de Faustina. Requer mais confiança, e Jesus recompensa a confiança acima de tudo. Imagine o dia em que você fará a travessia para a eternidade. Imagine o reencontro. Você verá sua mãe, seu pai, seu cônjuge, seus filhos, e talvez eles venham até você e digam: você sabia? Você sabia que naquela terça-feira de novembro eu estava deslizando para a escuridão? Eu estava desistindo, mas então, de repente, senti uma mão segurar a minha, senti a força voltar, senti uma luz entrar no quarto. Era você, era a sua oração. Que revelação gloriosa será essa? Veremos a tapeçaria da história e perceberemos que nossas orações eram os fios de ouro, mantendo nossas famílias unidas. Portanto, não se desespere com a distância, não se desespere com o silêncio. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Ele está trabalhando nos lugares ocultos. Santa Faustina viu sua mãe morrendo a 100 milhas de distância e ela impediu isso. Não por mágica, mas por misericórdia. Ela provou que o amor não tem fronteiras. Ao encerrarmos esta reflexão, quero que você visualize aquela pessoa que você nomeou nos comentários anteriormente. Veja-a com os olhos da mente. Imagine Jesus em pé entre você e ela. Imagine que ele está colocando a mão no seu ombro e a outra mão no dela. Ele é a ponte. Vamos rezar juntos, no espírito de Santa Faustina. Deus eterno, em quem a misericórdia é infinita e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que nos momentos difíceis, nos momentos de separação e doença, não nos desesperemos nem desanimemos, mas com grande confiança nos submetamos à vossa santa vontade, que é amor e a própria misericórdia. Senhor Jesus, trazemos a vós nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos que estão longe. Nós não podemos tocá-los, mas vós podeis. Nós não podemos curá-los, mas vós podeis. Transportamos nossos corações para o lado deles agora mesmo. Nós os cobrimos com o escudo da nossa confiança. Se estiverem em perigo, resgatai-os. Se estiverem em pecado, convertei-os. Se estiverem morrendo, salvai-os. Confiamos em vossa promessa a Santa Faustina. Confiamos que nenhuma oração é desperdiçada. Confiamos que a distância não é nada para vós. Leve esta mensagem com você. A próxima vez que o telefone tocar tarde da noite, ou a próxima vez que sentir aquela dor da separação, lembre-se da entrada 314. Lembre-se da freira que viajou em espírito e saiba que você tem o mesmo acesso ao mesmo Deus. Você é o guardião da sua família. Você é a sentinela no muro.
Mantenha sua posição, reze com fogo e confie que a misericórdia de Deus chegará mais longe do que seus braços jamais poderiam. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.